Boa noite, igreja. Graça e paz. É muito interessante quando eu venho pregar aqui. Isso acontece também em outras igrejas, mas não tem acontecido com muita frequência. Normalmente Deus separa uma palavra e quando está chegando próximo, Deus me direciona para outra coisa. E aí, quando eu chego aqui durante o louvor, Deus vai confirmando aquilo que Ele já tinha direcionado. E hoje, quando o culto começou, o pastor Márcio falou uma coisa, Márcio Fidelis, falou uma coisa muito interessante sobre a questão da alegria. Que aí no mundo está todo mundo alegre, né? Pulando aí, feliz, e que a gente também fizesse o culto alegre. E o tema da mensagem hoje é quando a gente faz o possível, Deus faz o impossível. Quem sentiu a presença do Senhor? A presença do Senhor foi muito forte aqui hoje durante o culto. A ministração do Espírito Santo foi muito forte, muito presente. Mas por quê? Porque nós fizemos o possível, que era louvar a Ele com alegria, que foi a primeira orientação que o pastor passou. Então, quando nós fizemos aquilo que era possível, o Espírito Santo vai e faz o impossível sobre as nossas vidas. E, irmão, que talento, hein? Deus abençoe. Glória a Deus. Vou dizer que um dia eu chego lá, não, porque acho que eu chego não. Eu não vou ser não. Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é o Senhor. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos é o cântico de Moisés. Depois, na sequência, a gente vê também o cântico de Miriam. E eles estavam alegres, louvando a Deus, entoando louvores a Deus, porque eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho. Não está muito alto? Não, tá, porque minha voz é alta. Se tiver, aí vocês vão mexendo aí, tá? Para ficar à vontade. Então, é um momento de muita alegria. Eles tinham visto grandes maravilhas, grandes milagres, tinham atravessado o Mar Vermelho. E aquilo que seria a morte do povo, na verdade, trouxe vida do povo e trouxe morte dos inimigos do povo. Então eles estão louvando, eles estão glorificando a Deus. E esses momentos são muito bons. Você louvar a Deus por uma vitória. Melhor ainda é quando você louva a Deus durante uma luta, sem você saber o que vai acontecer lá na frente. Mas para que tudo isso acontecesse, muita coisa aconteceu antes. Pessoas passaram pela vida de Moisés, pessoas tomaram decisões dentro do povo de Israel, decisões possíveis para que Deus fizesse o impossível. A própria travessia do Mar Vermelho, o que o Senhor mandou Moisés fazer era possível. Levanta o cajado. Ele levantou. O impossível Deus fez, abriu a mão. A nossa vida, ela é feita de possíveis para que Deus opere o impossível. Eu sempre falo que quando Moisés estava saindo do Egito com milhares de pessoas, só se via o líder Moisés. Mas muita gente não parou para pensar no que aconteceu antes, até Moisés chegar naquele momento. Até Moisés conseguir libertar aquele povo, houve várias coisas antes para que isso chegasse e culminasse nessa alegria toda. Então, queridos, nós vamos relembrar algumas coisas aqui. Porque antes de Deus levantar Moisés como libertador, Deus levantou pessoas que fizeram o possível e prepararam o caminho para o impossível. E a gente precisa entender que essas pessoas que eu vou comentar aqui, essas personagens bíblicas, elas não sabiam que Moisés era o libertador. Elas só fizeram o que era possível porque elas entenderam que fazer a vontade de Deus, fazer o possível, é o que Deus quer para nós, independente do resultado. A nossa vida é muito feita
de coisas que nós tomamos decisões e não sabemos nem o resultado lá na frente. Porque a nossa vida não está escrita na Bíblia. Nós não temos spoiler de como termina. Aqui nós sabemos como é que terminou. Mas nós precisamos fazer o possível, independente daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Nós fazemos o possível por aquilo que os nossos olhos espirituais veem que é o impossível. E essa história começa com as parteiras, Sifrá e Puá. O texto em Êxodo 1,17 diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe ordenara. Essa história é uma história longa. Eu já comentei alguma coisa com os irmãos aqui quando eu preguei sobre José. O povo passou fome, José estava no Egito, era governador, eles vieram para o Egito. Só que os anos se passaram, José morreu, e o novo rei, o novo faraó daquele momento, não se lembrava de José. E esse povo se multiplicou, e quando a gente pega Êxodo 1, a gente vê isso claramente no verso 12. Quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam, quanto mais cresciam, porque essa era a promessa de Abraão para aquele povo. Então o povo se multiplicou, e isso trouxe pavor do faraó. Isso trouxe medo daquele povo se rebelar e ficar contra ele. Então qual foi a ordem de faraó para as parteiras? Olha, quando vocês chegarem lá, se for menina, deixa viver. Mas se for menino, mata. Só que a Bíblia nos diz que as parteiras não obedeceram ao faraó. Elas foram contra uma lei do dono do mundo. Porque naquela época, o Egito era de um poder absoluto. Não é igual hoje os países têm os seus poderes isolados, não. Era uma grande nação, era um grande poderio. Elas vão contra a ordem deste homem, porque a ordem de Deus está acima disso. Se elas são parteiras, qual é a função delas? Trazer a vida. Uma parteira nunca pode dar morte, porque o objetivo, a função, o propósito de vida de uma parteira é trazer a vida. E elas entenderam qual era o propósito de vida delas. E elas traziam a vida. E quando o faraó foi questionado, elas disseram: não, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando nós chegamos lá, elas já tiveram os meninos. E faraó faz o quê? Ele manda então os soldados pegarem os meninos e jogarem os meninos no rio, para que não tivessem homens fortes, para que não crescessem homens no meio do povo. E Moisés, ele é gerado nesse momento histórico. Joquebede, mãe de Moisés, ela tinha Miriam e tinha Arão. A gente não sabe como foi a gestação deles, mas a gente sabe que Arão, de alguma forma, foi liberto da morte, porque essa história já vinha andando. Então Arão já foi alguém que também nasceu com decreto de morte sobre a vida dele, ou parteira, provavelmente as parteiras, os soldados não tinham entrado nessa história ainda, e ele foi livre da morte. E Joquebede passa uma gestação pensando nisso. Como que seria essa criança que ia nascer? Será que seria uma menina? Será que seria um menino? E se fosse um menino? Esse menino já tinha um decreto de morte sobre a vida dele. E quem já teve filho aqui sabe disso. A gente passa uma gestação inteira e a nossa oração é que o nosso filho nasça com saúde, que ele nasça perfeito. Tem gente até que torce, né, por sexo de criança. Eu nunca torci, apesar de eu achar que criar menina era muito difícil. Graças a Deus me deu homens. Mas eu não torcia. Eu era preocupada. Mas a minha torcida sempre era: Senhor, me dê filhos que sejam saudáveis, que sejam perfeitos, que sejam úteis para a tua obra. Essa é a nossa oração. Agora, qual era a oração de Joquebede? O que era possível para Joquebede fazer? Ela estava gerando uma criança. Ela não sabia se era um menino ou se era uma menina, mas ela sabia que se fosse um menino, havia um decreto de morte sobre ele. As parteiras fizeram o que era possível. O que era possível? Descumprir a ordem de Faraó. Parece uma coisa tão pequena, né? Pois é. Mas elas não deram ouvidos à voz do maligno, e elas deram ouvido à voz do Senhor. Às vezes são decisões muito pequenas que nós tomamos na nossa vida, que muda toda uma história, quando nós fazemos o possível. E o possível é dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Essas mulheres deram ouvidos, e quando elas deram ouvidos a isso, o texto diz que Deus abençoou a vida delas, deu-lhes casas. Irmãos, quando Moisés nasceu, que as parteiras olharam para ele, em momento
Moisés era apenas mais um menino hebreu. E elas fizeram isso com todos os meninos hebreus que nasceram. Depois eles foram jogados no rio Nilo, eu não sei. Mas todos os meninos que passaram pela mão delas, elas não mataram. Independente de ser Moisés, independente de saber que era o Salvador. Porque nós não podemos tomar decisões na nossa vida pensando só no que vem lá na frente. Nós temos que tomar decisões na nossa vida dentro daquilo que Deus falou. Porque a vontade de Deus, a gente repete isso, mas esquece. É boa, perfeita e agradável. E nem sempre a vontade de Deus é o desejo do meu coração. Mas ela sempre é o melhor para a minha vida. E Joquebede está numa situação que ela só pode fazer o possível. Você imagina qual posso fazer? Eu imagino que quando Moisés nasceu, o desespero dessa mulher em ver esse menino. Fala, Senhor, mas o Senhor me dá um filho para que esse filho morra? Não sei o que ela disse. Isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Não está escrito na Bíblia, não, eu estou dizendo. Mas eu imagino que deve ter sido fácil para ela ter tido um menino. Mas a palavra de Deus diz que quando Moisés nasce, no 2, capítulo 2, verso 2, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Ela faz o que é possível. Era possível esconder por 3 meses? Foi possível. Como que ela fez? Não sei. Como se esconde um bebê por 3 meses? Não sei. Mas ela fez o que era possível. A palavra de Deus diz que ele era formoso. Apesar de ter sido Moisés que escreveu isso, provavelmente disseram isso para ele: rapaz, quando você nasceu, você era lindo. Mamãe olhou para você e falou: esse aqui eu vou dar um jeito. Eu vou fazer o possível, mas eu não vou deixar jogar no neném lindo no Rio Negro. Eu sei o que contaram para ele, mas ele sabia que ele era formoso. Ele sabia que ele tinha uma forma de Deus, porque todos nós temos uma forma e uma identidade dadas por Deus. E nós não podemos abrir mão disso. Isso é o que é mais importante na nossa vida, é a forma e a identidade que Deus nos deu. Moisés, quando escreve isso, ele sabia disso, que ele nasceu com uma forma e com uma identidade e com um propósito. E aí o que Joquebede faz? O possível. Primeiro ela esconde ele por 3 meses. Depois ela cria um ambiente seguro para colocar essa criança. E ela coloca ele à beira do rio. Tinha uns matinhos lá que eu não sei o nome. O cestinho ficou ali, junto lá. Nada como ter um sacerdote auxiliar, junto. E ela colocou ele ali. Eu não sei o que Joquebede pensou, o que Joquebede orou. Mas provavelmente ela falou com Deus: Senhor, o Senhor me deu. Eu estou entregando para o Senhor. Eu fiz, Senhor, o possível sobre a vida desse meu filho. Agora, Senhor, faça o impossível. Aquilo que não dá mais para eu fazer, Senhor, eu entrego nas suas mãos. E aí aparece quem na história? Miriam, a irmã de Moisés. Dava para esperar algo diferente dessa menina? Uma menina criada numa casa de pessoas de fé. Uma menina criada numa casa onde havia um decreto de morte sobre os meninos. O irmão dela estava vivo, os 2 irmãos dela estavam vivos. Não tinha como ser diferente. A Bíblia não relata a idade dela, mas diz que era uma menina. Miriam fez algo que muito adulto não fez, porque a Bíblia não relata a história de nenhuma outra mulher que tenha lutado pelo seu filho naquela época. A Bíblia só relata Joquebede. E Joquebede sabia que Moisés era o libertador? Não. O que Joquebede sabia é que era o filho dela, e que era formoso, e que Deus tinha dado, e que ela faria o possível. O impossível Deus faria. E ela toma as decisões, e Miriam faz o quê? O que é possível. O que era possível para Miriam fazer? Como que Miriam podia fazer? Ela tentou proteger o máximo que ela pôde aquele irmãozinho dela. A palavra relata que ela ficou observando conforme o cestinho ia descendo o rio ali, pela lateral ou não, ela foi observando. E esse cesto, ele vai parar próximo da filha de Faraó. Ela estava lá tomando banho. Tem outro?
Miriam então faz o que é possível. E Miriam era uma menina de fé, uma menina decidida, que tomava decisões. O primeiro possível de Miriam ela fez, que foi o quê? Acompanhar Moisés. Depois ela olha o cestinho para a próxima filha de Faraó. E Miriam pensa, vou fazer o possível. Porque Deus já fez o impossível. Nenhum crocodilo pegou meu irmão não se perdeu no meio do rio Nilo. O impossível até aquele momento Deus já tinha feito. Eu vou fazer mais impossível. Eu vou chegar perto da filha de Faraó e vou falar com ela. E olha que ela estava falando com a princesa, a filha do trono do mundo. Não é? E ela chega diante da princesa e ela fala, olha, ele está chorando aqui fora, está todo mundo ouvindo. Mas se você quiser, eu arrumo uma ama de leite para ele. E a princesa recebe isso e fala, não, pode trazer. E quem cria essa criança é Joquebede. Irmãos, no lugar onde saiu o decreto de morte sobre a vida de Moisés, que é o palácio, foi o mesmo lugar que saiu o sustento para Moisés até ele ser desmamado. E é o mesmo lugar que sustentou Moisés durante toda a vida dele, até ele ir embora do Egito. Os irmãos têm noção disso? De que Deus muda a história, Deus vira, Deus muda as situações, Deus transforma. Aquilo que pode parecer morte, Deus transforma em vida. Mas para isso nós temos que fazer o possível. Todas aquelas pessoas fizeram o possível. Todas aquelas pessoas se mexeram. Todas aquelas pessoas fizeram o que estava ao seu alcance e deixaram o impossível para Deus. E o impossível acontece. Moisés é preservado. Depois de desmamado, ele vai para o palácio. E ele vai viver lá. E tudo que Moisés aprende naquele palácio, a gente vai ver que isso é útil para Deus lá no deserto. E aí chega um momento, irmãos, onde Moisés mata um egípcio. O rei descobre, ele precisa fugir, ele vai para Midian. Observa que está todo mundo fazendo o possível. Moisés faz o possível, o que ele estava para fazer? Fugir. Quando ele chega em Midian, sabe o que sobrou de serviço para ele? Pastor de ovelhas. Ele casa com uma pastora, filha de Jetro, Zípora, e ele está pastoreando deles. Ele fica 40 anos em Midian fazendo o possível. Era o serviço que tinha. Ele não foi treinado para ser pastor de ovelhas, ele foi treinado para ser filho da filha de Faraó, para ser príncipe do Egito. Ele passou 40 anos no Egito sendo treinado para ser príncipe, mas não era isso que Deus tinha para ele. E ele passa 40 anos em Midian sendo treinado para ser pastor. E aí nós temos um momento aonde Deus chama Moisés, aonde Deus aparece para ele e ele tem uma grande experiência com o Senhor. Isso está em Êxodo 3, verso 11, que diz assim: Moisés, porém, respondeu para Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? O Senhor chama Moisés e fala: Moisés, olha, fizeram o possível até aqui e eu fiz a minha parte, eu fiz em você. Você vai continuar fazendo o possível, porque você tem um propósito, tem um chamado. E o teu propósito é ser líder, é ser libertador do povo que está clamando a mim. Só que Moisés diz: Senhor, quem sou eu? Você não é ninguém, eu não sou ninguém, nós não somos ninguém. Mas nós somos filhos do Deus Altíssimo. E é essa filiação que nos torna alguma coisa no céu. E é essa filiação e é essa fé em Deus que, quando nós fazemos o possível, Ele vai e faz o possível. E o que o Senhor responde a ele? Eu estarei com você. Vocês têm essa certeza na vida de vocês? Que quando vocês estão na dificuldade, quando vocês estão cumprindo a vontade de Deus, quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, você tem essa certeza da palavra de Deus, que Deus diz para você: eu estarei com você. Irmãos, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer que o Senhor é conosco. A palavra de Deus nos diz isso. Nós não precisamos que alguém nos diga: eis que te digo. Ele pode até dizer, mas a palavra de Deus já diz isso: eis que te digo, eu sou contigo, eu estarei com você por onde você for. Essa é a palavra de Deus para Moisés. E o texto continua: esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte.
Irmãos, são muitos textos, eu não vou conseguir ler todos, mas Êxodo 3, 4, 6, Números 11, Deuteronômio 31, tudo fala isso. Momentos em que Moisés ficou com medo. Momento onde Moisés temeu. Momento onde Moisés quis recuar. Porque Moisés é gente como a gente. Nós tememos. Nós às vezes queremos recuar. Nós às vezes perdemos a fé. No momento onde ele se sentiu incapaz, o que Deus disse para ele? Eu estarei contigo. Você realmente não é capaz, não. Sozinho nós não conseguimos nada, mas o Senhor nos capacita. Porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Porque esse é o Deus que nós servimos, é o Deus poderoso. Ele te chama e Ele te capacita. Quando Moisés se sentiu despreparado, o Senhor disse para ele: eu serei consolador. Eu vou enviar o seu irmão para te auxiliar. Quando Moisés se sentiu frustrado, o Senhor disse para ele: agora verás o que hei de fazer. Você crê nisso? Que você vai ver o que Deus quer fazer na tua vida. Quando ele se sentiu sobrecarregado, o Senhor disse para ele: eu tirarei de ti esse espírito e darei a ti esse espírito de paz. Porque a palavra de Deus nos fala de uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que não se explica. Como você tem paz em meio à tribulação? Como você tem paz em meio a situações difíceis da vida? Não é para explicar, porque ela excede a todo entendimento. É uma paz que só o Espírito Santo nos dá. É uma paz que você não está bem, mas você vai na igreja cumprir aquilo que você assumiu o compromisso. Ah, mas hoje eu precisava ser ministrada. Mas hoje o Senhor te chamou para ministrar. E aí você ministra com uma paz que excede a todo entendimento. Porque você assumiu esse compromisso com Deus. E Deus, Ele cuida daqueles que têm compromisso com Ele. Quando Ele confiou ali no fim da jornada, o Senhor disse: o Senhor irá diante de ti. Queridos, as parteiras temeram a Deus. A mãe agiu com fé. A irmã se posicionou com sabedoria. Então Deus moveu o possível. Todo mundo fez a sua parte. E eu queria comentar com os irmãos, já estou quase encerrando, o Salmo 91. Pode abrir para mim. A tradição cristã diz que Moisés escreveu esse salmo. Ele escreveu o 90, isso é claro, está escrito aqui. O 91 não está escrito, mas o 91 tem as mesmas características do 90. E por tudo aquilo que Moisés viveu diante de Deus, por tudo aquilo que ele passou, faz muito sentido ele ter escrito isso. Porque a gente vê serpentes, pragas, fome, sede, ataque dos inimigos. Tudo isso acontecendo na vida de Moisés, acontecendo na vida do povo. Então faz muito sentido. Esse Salmo 91, ele é um salmo que alguns dizem que ele é um salmo de guerra. Eu, às vezes, que preguei esse salmo, irmãos, eu tive muita batalha espiritual. Não estou pregando ele hoje, só estou comentando. Mas ele é um salmo que, quando a gente lê e medita nele, a gente entende esse Deus poderoso que nós servimos. A gente entende que não tem o que temer. A gente entende que nós podemos fazer o possível em nome de Deus. E o salmo começa: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queridos, essa promessa não é para todo mundo. Essa promessa é para aquele que habita. Você tem habitado no esconderijo do Altíssimo. Porque se você decidir habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele vai te preservar, a sombra dele vai te proteger, a sombra dele vai te trazer descanso. Mas você tem que decidir: eu decido habitar no esconderijo do Altíssimo. Moisés passou por muitos desafios, por muitos problemas na vida, mas se ele alcançou a vitória, foi porque ele fez o possível, confiando e habitando no esconderijo do Altíssimo. Passe para mim, por favor. Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Senhor disse para Moisés: eu serei contigo. Então ele confiou nessa palavra: ele é comigo e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Pode passar. Ele
Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas te confiarás, e sua verdade será o teu escudo e broquel. Passa para o 7. Isso é bom. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, quando nós lemos as 10 pragas, não está escrito em todas, mas eu acho que da quarta em diante fala sobre isso. Depois os irmãos confiram que eu posso estar errando aqui. Mas o texto diz que a terra de Gósen, que era onde o povo estava, não alcançou determinadas pragas, ou a maioria das pragas. A praga acontecia lá no Egito e o povo de Deus, ele era preservado. Teve piolho na cabeça de careca, porque as egípcias não tinham cabelo, elas eram carecas. E elas tiveram piolho, mas não teve piolho no cabelo das cabeludas lá, das hebreias que tinham a cabeleira danada na cintura, ou passando da cintura, não sei se a gente cortava o cabelo. E como é que você explica isso? Isso não tem explicação. Isso era o impossível. O possível, Moisés e Arão estavam fazendo. Deus mandava fazer algum sinal com o cajado, eles faziam. Mandava jogar pó para cima, eles jogavam. Mandava ir lá no rio Nilo, eles iam. Eles fizeram o possível. As 10 pragas, eles fizeram o possível. A maravilha e o impossível foi Deus quem fez. Então, com certeza, ele viu 1000 caindo de um lado, ele viu 10.000 caindo do outro lado, mas ele também viu o povo de Deus de pé, o povo de Deus sendo preservado, o povo de Deus saindo daquele lugar vitorioso para a terra prometida. Esse salmo é um salmo de vitória para nós, é um salmo de promessa, é um salmo do eis que te digo, você vai vencer, você é vitorioso em Deus. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas eis que te digo, você não será atingido. Essa é a palavra de Deus para nós. No verso 5 e 6, ele diz assim: não temerás, é porque é diferente na tradução, o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste. Gente, manhã, tarde e noite. É proteção 24 horas por dia, 365 ou 366 dias no ano. Não importa se o ano é bissexto ou não. Porque a palavra de Deus, ela nos preserva. O Espírito Santo nos protege. Sabe por quê? Porque ele diz, eu não sei em qual versículo está, que eu não tenho, mas eu darei ordem aos meus anjos, ao vosso Espírito. Está nesse salmo. O Senhor dá ordem aos teus anjos, ao nosso Espírito. Por isso nós somos preservados de manhã, de tarde, de noite. Por isso 1000 caem do lado e 10.000 caem do outro. Porque os anjos do Senhor recebem ordem a nosso respeito. Irmãos, o crente não anda sozinho. O crente só anda sozinho se ele quiser. Se ele decidir andar sozinho. Se ele decidir sair debaixo da proteção de Deus. Se ele decidir sair debaixo da sombra do Altíssimo. Mas se ele decidir permanecer, ele tem todas essas bênçãos sobre a vida dele. Você faz o que pode com fé. Deus faz o que ninguém pode. O impossível começa com o seu passo de obediência. Queridos, todos nós temos as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas questões. Tem coisas na nossa vida que nós colocamos diante de Deus e é respondido do dia para a noite. Eu já passei isso. Eu estava no sábado chorando e eu nem orei, eu só chorei. Porque tem vezes na nossa vida que nós não conseguimos falar. Tamanha é a tristeza, tamanha é a angústia que está dentro de nós. Mas o Senhor olha as nossas lágrimas. Isso foi no sábado. Quando chegou no domingo, o Senhor respondeu a minha oração que eu não fiz. O Senhor respondeu as lágrimas que caíram. Porque na hora que eu recebi a vitória, o Senhor falou comigo. Eu lembrei de você quando você chorou na última vez. Mas já teve situações na minha vida, irmãos, que demoraram para serem resolvidas. Porque eu precisava viver o processo. O processo faz parte da vida do crente. O que eu não posso é desanimar no processo. O que eu não posso é parar no processo e desanimar no meio da caminhada. Irmãos, eu repito isso, eu vou repetir pro resto da minha vida. 2020 passou e nós estamos aqui. Por que Deus nos manteve aqui? Porque nós somos especiais, melhores do que aqueles que foram levados? Não, porque nós ainda temos vida e temos propósito. Se o Senhor ainda nos deu um fôlego de vida, é porque tem alguma coisa para fazer. O possível
está nas nossas mãos. Faça o possível. Deus vai operar o impossível na tua vida, mas você precisa crer, você precisa decidir, e essa decisão é todos os dias. É você acordar e falar com Deus: Deus, eu quero fazer o possível, me ajuda, me dá forças para fazer o possível, me dá força para tomar decisões sobre a minha vida profissional, decisões sobre a minha vida financeira, porque nem tudo é o diabo, irmãos. Ele faz bastante coisa, mas tem coisa que a gente ajuda ele. Senhor, me dá condições de tomar decisões sobre a minha saúde, de fazer o possível pela minha saúde. Irmãos, todos vocês que estão aqui hoje, sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês fizeram o possível. Todos vocês tinham onde ir. Isso eu aprendi com minha irmã. Todos nós temos para onde ir, mas nós não tínhamos para quem ir, porque essa foi a palavra dos discípulos. Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Eu não tinha para quem ir, por isso que eu estou aqui hoje. Eu também fiz o possível, vocês fizeram o possível. E quando nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. Creiam nisso, coloquem a vida de vocês diante do Senhor. O culto ainda não acabou, vamos ter momento aqui de louvor, ainda de oração. Coloque as suas mazelas, a sua luta, o seu luto diante de Deus, e peça ao Senhor: Senhor, me ajude a fazer o possível, porque em nome de Jesus eu creio que o Senhor fará o impossível sobre a minha vida, e eu vou poder testemunhar deste impossível nesta casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado através dos testemunhos das nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe.